vida. Aos nossos amados irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja com cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Nós estamos mais uma vez adorando a Deus, porque Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. A você que nos escuta, que está acompanhando as nossas redes sociais, que o Senhor te abençoe grandemente. Visite de maneira especial e poderosa a sua família nesta noite. Que o Senhor possa chegar ao seu coração de maneira tal que a bênção desse Deus maravilhoso alcance as suas necessidades, mas acima de tudo, que você se ponha sobre o coração de Deus. Isso significa estar realmente debaixo daquilo que o Senhor de fato expõe para cada um dos seus filhos, através da sua palavra e do seu ensinamento. Que assim seja sobre a vossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a ficar de pé e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor nessa noite nos abençoe com esse culto e, acima de tudo, nós possamos adorá-lo, porque Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder, majestade, louvor. Santo Deus, nós te adoramos, Pai, te bendizemos porque Tu és o Senhor da vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos aqui presentes, por tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem realizado na vida dos Teus servos. Aos irmãos, ó Deus, que pela primeira vez está chegando à igreja, nós nos sentimos gratos por esta oportunidade de poder Te adorar e sentir, Deus, o quanto, ó Deus, muitas vezes foi doloroso para a igreja, foi doloroso, ó Deus, para o Seu povo de Israel, quando ficou longe do Senhor e não pôde adorar na casa do Senhor. Mas, Deus, nós nos sentimos gratos, não somente por esses que estão vindo pela primeira vez, mas também, ó Deus, pelos nossos irmãos que ainda têm a oportunidade de estar nos acompanhando pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor seja com os Seus servos. Nós Te louvamos também, Pai, de maneira especial, pela vida da nossa irmã Mimo. Ó Deus, ela, essa semana, teve uma notícia tão difícil para a vida, mas o Senhor levantou Suas mãos sobre o seu coração e sobre sua família. Pai, nós acreditamos que o Senhor, Deus, abençoará a Tua serva de maneira tal que ela será confortada através do Seu Santo Espírito. Obrigado também, Deus, pela vida do nosso irmão Josemar. Que a bênção do Senhor seja para com Teu servo. Obrigado porque o Senhor protegeu a sua vida e não permitiu que o mal lhe sucedesse, ó Deus, além daquele que ele pôde suportar. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos, por tantos outros, ó Deus, que têm passado por experiências difíceis, mas o Senhor, Deus, tem acompanhado as suas vidas para a glória do Seu santo nome e em nome de Jesus. Amém. Assim de pé, nós vamos estar lendo o Salmo de número 98. Salmo de número 98. Exortação ao louvor ao Senhor. E nós vamos estar lendo esse salmo de maneira responsiva. Estarei lendo os versos ímpares e os irmãos lerão os versos de número par. 98, 98, a partir do verso 1. E diz então a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Senhor. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e voz do canto. Com trombetas e som de corneta, exultai perante a face do Senhor, do seu rei. Brame o mar e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas,
Regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar. Quem é Deus acima do Senhor? Vamos lá? Não há Deus acima do Senhor, não há rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação, aos que confiam no Senhor. Não há Deus, não há Deus acima do Senhor, não há rocha como nosso Deus, é força pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Não há Deus, não há Deus acima do Senhor, não há rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação, aos que confiam no Senhor. Não há Deus acima do Senhor, não há rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Do Senhor. Grande é o Senhor. é o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria em toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele,
santidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. pois Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, e nós vamos estar lendo a partir do verso 35. Do verso 35 em diante até o verso 41, é um trecho da palavra muito conhecido por todos os nossos irmãos. E diz então a palavra: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também entre eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. Despertaram-lhe, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, pois, que coisas são tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, Pai. Nós te louvamos porque cremos no Senhor. E sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor tem sido bondoso para conosco. Queremos te dizer, Deus, o tamanho do amor que nós temos pelo Senhor, pois o Senhor nos amou primeiro.
e nós nos sentimos gratos. Porque sabemos que apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todos os momentos difíceis, o Senhor tem nos ensinado a viver em conformidade com a sua vontade. Por isso, Deus, em teu nome, eu lhe peço que o teu Santo Espírito venha de maneira especial, ó Deus, falar ao meu coração e, por consequência disso, ao coração da tua amada igreja. Portanto, nos abençoa com todas as sortes de bênçãos celestes e continua nos amando com o amor que o Senhor sempre nos deu. Obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa entender a respeito desta palavra que o Senhor quer nos trazer essa noite de maneira especial é que Jesus estava ali na Galileia, que era uma região grande e que ficava ao norte de Israel, em um local junto a um distrito administrativo existente. Nós precisamos entender claramente de que ali estava a cidade e as cidades circunvizinhas que de alguma forma o Senhor, durante um bom tempo, conviveu naquele ambiente. Interessante que ali está Nazaré, a sua cidade natal praticamente, né? Viveu todo o tempo em Nazaré. Cafarnaum, Tiberíades, que é na verdade a cidade que está acoplada à cidade da Galileia. E essa cidade ficava a exatamente uma quantidade de 200 mil pessoas. Era muita gente. Também era interessante o tamanho do rio, do lago. Na verdade, era um lago de água doce, de água salgada, desculpa, né? E ele tinha 13 quilômetros de margem a margem. Se ele atravessar para a cidade que ele tinha interesse em atravessar, ele tinha que andar de barco 13 quilômetros e tinha uma extensão de 21 quilômetros de lago. Então era um lago grande, muito grande. Acima do lago estava a sua maior montanha, que era o Monte Hermon, que significa lugar de santidade. Não é? Interessante que quando os ventos fortes desciam daquelas montanhas para o lago que era quente, fazendo uma comparação com o local alto, né, que beirava durante a noite no Monte Hermon, um frio tão grande que dava para ver uma coroa de neve que se formava em cima do monte em tempos mais frios, e aquele orvalho que descia pela manhã também ajudava a alimentar toda aquela área. Não era um local extremamente seco. A gente percebe isso claramente porque a história e a geografia do lugar dizia isso claramente. Agora, era muito comum uma coisa interessante naquele lugar. Como era uma cidade de praia, como era uma cidade banhada por todos os lados por esse lago, e todas as circunvizinhanças que estavam ali dependiam da pesca, havia uma crença popular naquele lugar que dizia que pescador era alguém de uma inteligência muito grande, porque eles eram capazes de identificar exatamente onde estava o cardume, o que para a pessoa que não pesca isso era talvez algo difícil de compreender, como eles tinham essa técnica interessante. Então eles consideravam que todo pescador era uma pessoa de extrema inteligência e por isso agiam dessa forma. Interessante também que é dito que durante esse período, que era o período que houve a morte de João Batista, Jesus se mudou para aquela região, sabendo ele estrategicamente que o local tinha uma quantidade muito grande de pessoas. Ele fazia questão de fazer seu trabalho. Interessante que por conta disso
grande parte dos seus grandes milagres aconteceram naquela área. A começar pelo próprio milagre que os irmãos acabaram de perceber nessa história que aconteceu. Então, houve uma expulsão de demônios naquele lugar, aliás, algumas expulsões. Realizou-se junto aos discípulos o milagre de Genezaré. Também a ressurreição do jovem filho da viúva de Naim, a cura de leprosos. Ele andou sobre o mar, ele curou o filho de um oficial, ele transformou a água em vinho, ele fez a multiplicação de pães e peixes. Então havia um conhecimento daquelas pessoas na região de que eles não estavam lidando com uma pessoa qualquer. Eles estavam lidando com o Senhor Jesus Cristo, aquele que não somente fazia o milagre, mas ele tinha autoridade. As pessoas que moravam naquela região da Galileia reconheciam. Olhe que alguns lugares que ali estavam eram aldeias de pessoas gentias, pessoas que não tinham uma base do judaísmo na sua vida. Eu digo no sentido de que não existia um laço consanguíneo daquelas pessoas com o povo que nasceu da esperança que Deus colocou no coração de Abraão há muitos anos atrás. Portanto, meus irmãos, nós estamos lidando com uma situação que a gente vai perceber a existência e a importância da fé. A gente pode fazer uma comparação com aquilo que está acontecendo nos últimos dias na nossa vida. Quanto nós precisamos aplicar a fé dentro daquilo que o Senhor espera que cada um possa fazer essa aplicação, porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos. A gente não tem um remédio com uma eficácia perfeita. Muitos tomam esse remédio pedindo ao médico, mas acima de tudo orando a Deus e dizendo: Deus, use este instrumento na sua mão para que eu possa ficar bom. E Deus tem feito milagres sim na vida de muita gente. E para a honra e glória do nome do Senhor, apesar de ontem termos uma baixa em uma das nossas famílias, mas não foi por causa do Covid-19. Todas as pessoas que nós tivemos aqui, desta igreja, pela graça de Deus, que foram infectados pela doença, Deus levantou as suas mãos de poder em favor das suas famílias e guardou-nos para a glória e honra do seu santo e eterno nome. Então eu quero dizer para os irmãos de que a fé está relacionada com esta situação, da qual Deus espera que de fato possa ocorrer de maneira especial. Então eu quero dizer para os irmãos também claramente de que Jesus, ele naquele momento, ele convoca os discípulos para fazer uma coisa interessante. Vocês precisam atravessar daqui. Por quê? Tinha acontecido algumas situações das quais Jesus estava precisando explicar a respeito do reino e utilizando aquilo que ele mais gostava de fazer: parábolas. E com as suas parábolas ele começava a explicar para as pessoas da vizinhança o que de fato era o reino de Deus. Jesus, de uma outra forma, estaria passando daqui a algum tempo, aquele mar ia passar por uma experiência gigante, e lá do outro lado ele ia enfrentar um outro problema muito sério, porque ele vai encontrar um homem em Gadara, que é uma cidade que está do outro lado da margem, e está ali um endemoniado que há muitos anos é atormentado por Satanás. E a palavra de Deus diz que nem as cadeias que eram utilizadas para poder prender aquele homem conseguia ficar intacta sobre a mão daquele homem. Tal era a força descomunal que Satanás empreendia sobre a vida daquela pessoa e fazia com que ele se tornasse um escravo do diabo. Irmãos, a gente precisa entender de que fé é algo de que a gente precisa
fazer uma exposição não apenas verbal. E Jesus sabia perfeitamente da importância de que seus discípulos não poderiam apenas expressar verbalmente a fé. Eles precisavam internalizar a fé. Eles precisavam vivenciar aquilo que Jesus em todo o tempo vai estar cobrando deles, a importância dessa situação. Interessante que ele fala sobre a parábola, antes da parábola do semeador, a parábola da candeia, ele vai falar da parábola da semente, ele vai falar do grão de mostarda, e quando ele chega no grão de mostarda, ele dá importância a algo de que vai acontecer lá na frente. Jesus tão somente está todo o tempo tocando em algo. Ele tinha a sua presciência, porque como Deus, eles iriam passar por uma experiência que com a presciência de Deus, ele já estava apontando naquilo que dizia, algo pelo qual ele esperava que seus discípulos pudessem ter na mente. Principalmente o que se referia claramente em relação à questão da fé, ainda que ela seja como um grão de mostarda, ele dizia, o suficiente para que você possa chegar e dizer para um monte, finque-se no mar. E ele, através dessa fé tão pequenininha, do tamanho de um grão de areia, pudesse chegar ao mar. Exatamente essa é a proporção de fé que pelo menos Deus espera encontrar no coração de cada uma dessas pessoas. No verso 36, ele deixa a multidão, leva consigo os seus discípulos, e apenas Marcos nota que está ali no meio alguns barquinhos que também querem atravessar. Tal era de alguma forma a fama de Jesus e o amor que aquelas pessoas tinham por aquilo que de fato ele costumava fazer no meio daquelas pessoas, porque Jesus, ele não só aplicava esses milagres, mas as pessoas notavam que na sua fala, no seu comportamento, existia autoridade, porque ele trazia para dentro da sua vida aquilo que ele gostaria de aplicar. Assim sendo, irmãos, no verso 37, vocês vão notar que ele diz assim, levantou-se um grande repentino temporal de vento, de maneira tal que as ondas começaram a cair sobre o barco. Nós não estamos lidando com uma situação simples. O lago ficava a 2.800 metros do pico da montanha, no Monte Hermon. Ele ficava abaixo da região do mar. Então toda aquela área de baixo ali é quente, o vento frio que saía de cima da montanha, quando entrava em choque com a água quente do lago, os temporais, que são muito bem colocados pelos historiadores, eram tão fortes que muitas embarcações acabaram, que muitas pessoas perderam suas vidas dentro daquele local. O local era gigante. Existia, na verdade, ali em total de metros quadrados, 166 quilômetros quadrados de área naquele lago, que na verdade eles chamam de mar, porque de fato, entendeu? Está ali localizado e a água tinha um teor salgado. Agora, os ventos começam a soprar repentinamente e é algo que a gente precisa entender. Nada que acontece de forma repentina é muitas vezes avisado. Quem espera por um infarto? Quem espera por um aneurisma? É lógico que existem situações das quais você pode prever. A pessoa tem problema de pressão alta. De repente essa pessoa pode passar por uma situação complicada. O médico diz, cuide disso, porque senão pode gerar tal coisa. Mas existem coisas que são momentâneas. E por que pareça, eu passei por uma experiência semelhante essa semana. Dei de frente com um carro que eu pensei que ele ia
está fazendo o caminho correto, ele sai do lugar que ele estava para vir em direção do meu carro, e a mão de Deus foi parar comigo e com minha esposa. E nós não sofremos nenhum acidente, o carro parou numa distância muito boa daquele que invadiu o lugar que eu deveria estar passando, porque íamos bater de frente. E a misericórdia de Deus foi grandiosa para comigo, e eu vi as mãos do Senhor na proteção da minha família. Glória a Deus. Mas ninguém pode contar com as coisas que são repentinas, e eles não poderiam contar, apesar de saberem, naquela região havia, na verdade, constantemente essas situações, mas eles não poderiam contar que de repente, depois de ter passado por um período de ensinamento, iam pegar o barco e de repente atravessar e passar por uma experiência como essa. Assim sendo, no verso 38, notamos que ele está na polpa do barco, local que normalmente se põe o motor de um barco, local que propulsiona o barco quando se põe o motor, mas um local que é considerado mais calmo no barco, porque a parte da frente é a parte que recebe, né, o impacto da onda, e a polpa é o lugar mais tranquilo para você ficar. Por isso que normalmente se constrói qualquer coisa na parte do meio para trás do barco, que é a polpa, onde se pode ter uma navegação mais tranquila. E o que é que diante dessa situação Jesus está fazendo? Dormindo. Eu fico me perguntando, rapaz, as ondas estavam caindo sobre o barco. Os discípulos estavam desesperados. E Jesus estava sobre, a palavra de Deus vai dizer que sobre sua cabeça num travesseiro, numa almofada. Deitado ele estava tranquilamente, enquanto os discípulos estavam apavorados. Eu posso imaginar quantos de nós, em um dado momento na vida, não passamos por esse desespero. Eu acho que Deus me dotou com paciência para determinadas situações. Eu já passei por alguns momentos muito difíceis, inclusive alguns deles com Ana, e a minha reação não foi de pavor, porque algumas pessoas diante de determinadas situações ficam apavoradas. Parece que me abate aquele, sabe, sentimento de tranquilidade que não é meu. Vocês podem acreditar que isso não é meu. E Deus consegue segurar meu coração para que a minha reação seja tranquila. A exemplo do que eu passei ontem, falei com os irmãos aqui em relação à questão do carro. Assim, ontem não, na sexta-feira, se não me engano. Vamos lá. Outra coisa interessante é que eu me lembro das viagens que muitas vezes eu fiz para Maraú. Uma delas eu passei por uma experiência no barco, aliás, duas experiências interessantes, viajando num temporal incrível em Salvador. Eu dentro do ferryboat, ele entrava naquele buraco de água gigantesco no meio do oceano, aqui na Bahia de um santo só, que é o Senhor Jesus. E aquele navio, quando subia, que ele impactava com a onda que estava mais alta na parte da frente, a onda subia, cobria, caía em cima dos barcos. Estava eu e Ana deitado na parte de cima, onde guarda os carros, num lastro que botam normalmente um monte de coletes, em que algumas pessoas nesse momento estão de colete e nós estamos deitados tranquilamente, passando por esse momento. Eu chegava para ela e dizia assim: minha filha, você está agoniada, tudo, eu até peço desculpa por ter trazido você numa situação dessa. Não, eu estou tranquila. Por incrível que pareça, era exatamente isso que acontecia. E num desses momentos que eu chego em Itaipu, apesar da viagem de 1 hora e 25 minutos, 1 hora e 30, 1 hora e 40, de Camamu, de lancha, né? Não é lancha rápida, às vezes a gente ia de lancha rápida, mas nesse caso, na maioria das vezes, com uma lancha de madeira, que pegavam 50 pessoas,
e às vezes o couro estava comendo com a água. Muita chuva, pessoas dentro do barco, quando batia a água, ficavam desesperados, e eu, para a glória de Deus, tranquilo naquele lugar. Durante quase 6 anos da minha vida, eu estive naquele lugar. Enfrentei muitas vezes situações como essa e percebi as mãos poderosas de Deus guardando a nossa vida. Entre as quais, uma delas, pegando uma lancha, o motor que tirava a água da lancha queimou. E em 1 hora e pouca, o fundo do barco estava 1 palmo de ir a pique. E Deus foi maravilhoso para conosco. Glória a Deus. Quando aquela lancha parou no porto de Itaipu, era exatamente o momento em que eu precisava sair, porque o rapaz teve que encostar ela próximo à praia, porque ela já estava afundando. E nenhum mal nos sucedeu, nem a mim, nem àqueles que estavam no barco. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Então, uma das coisas que Jesus faz menção nessa experiência é de que a sua tranquilidade trazia para os seus discípulos a importância de observar o como nós precisamos entender de que o meu desespero tira Deus dessa situação. É como se eu esquecesse quem está no barco junto comigo. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que diante de todas as situações que os irmãos estão passando, o Senhor está em vosso barco. O Deus de Jacó, que sempre foi o seu socorro, está sobre as vossas vidas. Glória a Deus. E digo mais, meus irmãos, esse Senhor Jesus Cristo, que através do Salmo 127 vai nos dizer: se o Senhor não guardar, palavra de Deus, como Ele é a palavra, como Ele é o verbo de Deus, Ele sabia perfeitamente que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. E era isso que Ele gostaria, porque Ele é Deus, Ele sabe e é o domínio de todas as coisas, Ele conhece as ciências de tudo, Ele nos dá coragem para suportar as aflições. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. João capítulo 16, verso 33. Orando pelos seus discípulos, disse também para que com alegria seja completa neles a vontade de Deus. Isso vocês vão encontrar lá em João capítulo 17. Eu faço questão de lembrar os irmãos. No verso 17, ele vai dizer claramente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No capítulo 16, no verso 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci as diversidades deste mundo, e vocês também são capazes de vencer. Outro ponto importante, por isso dominava sobre a vida de Jesus, tranquilidade. Sentia-se confortável, como diz a palavra, ele estava confortável onde ele estava. Porque a crise não poderia abalar o Senhor que fez todas as coisas, que conhece muito bem o Pai, que os planos de Deus não seriam interrompidos por uma simples ou terrível tempestade. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e o Senhor Jesus Cristo provava o seu amor para com a verdade e com Deus que é o seu Pai, e que também lhe mandou por amor para a salvação das pessoas que ali estavam. Por isso, como mestre, estava dominado pela vontade de Deus. Ele não tinha medo das adversidades.
e esperava que cada um dos seus discípulos trouxesse para dentro das suas vidas esse ensinamento, porque dormindo ele quis dizer: vocês não precisam estar aflitos, porque no barco está eu, o Senhor da glória, aquele que fez todas as coisas. Como diz muito bem a palavra de Deus no Evangelho de João, por intermédio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele conhecia muito bem o que é vento, o que é tempestade, o que é momento de aflição, o que é necessidade de socorro, e Deus responde a contento quando nós, que somos aqueles que estamos no meio das aflições, não soubermos fazer aquilo que é o papel de Deus fazer em nossas vidas. Embora faça tudo isso por sua misericórdia e graça sobre cada um de nós. 3 pontos interessantes nós vamos observar. 2 pontos a princípio. Deus espera que o seu clamor chegue a Ele no momento em que você não consegue fazer aquilo que é para você fazer. Porque o que é para você fazer, você fará. Segundo ponto, Deus responde o desespero mesmo daqueles que têm pequena fé. Aliás, menor do que um de um grão de mostarda. Porque se com um grão de mostarda nós conseguimos, segundo ele, fazer proezas, se um grão de mostarda não é o tamanho da sua fé, ainda assim o Senhor é zeloso para com a sua vida. João capítulo 6, verso 19, viram Jesus andando no mar e temeram. No capítulo 6, verso 20, ele responde: sou eu, não temas. Em Mateus 14, verso 26, pensaram que era um fantasma em um outro evento, e gritando de medo, ele novamente disse: animem-se, crie ânimo no vosso coração, porque sou eu e vocês não devem temer. Também em Mateus 14, verso 31, através da pequena fé de Pedro, que diz, em um determinado momento, em que ele poderia andar e encontrar o Senhor. E Pedro, ao invés de fitar os olhos em Jesus, ele fitou os olhos no vento, nas ondas que batiam na sua perna, menos no Senhor da glória. E quando ele começa a afundar, Jesus lança a sua mão sobre ele e diz: homem de pequena fé. Eu lhe pergunto, qual é o tamanho da sua fé? Diante das adversidades, como você tem reagido? Diante das adversidades, qual o primeiro pensamento que tem vindo sobre sua mente? Deus quer te ensinar, meu irmão, nessa noite, de que você não deve temer, porque Ele é contigo. No verso 39 ele diz: e eles despertaram, e ele despertou, repreendeu os ventos e o mar, e então automaticamente calou-se todo o vento e toda aquela tempestade, e houve bonança sob a ordem do Senhor. Interessante que os fenômenos da natureza foram mais fiéis ao Deus da glória do que aqueles que andavam todos os dias com Jesus. Como tem sido o seu comportamento na aflição? Como tem sido o seu comportamento na hora da crise? Se há desespero na sua vida, eu quero dizer para você, meus irmãos, não temam. E não é porque a gente não tem, que confia no Senhor,
começar a fazer uma série de coisas que a gente não deve fazer. Por isso que a igreja precisa do protocolo. Porque nós precisamos ser cumpridores daquilo que é a responsabilidade nossa como seres humanos fazer. Vai dizer mais. Ele deu ordem, a tempestade ela parou, mas ele dá uma bronca nos seus discípulos. Como vocês não têm fé? Como vocês são um povo que tem uma fé menor do que um grão de mostarda? Talvez ele pudesse dizer isso, lembrando, quem sabe, do ensinamento da parábola. A fé dos discípulos estava externa ao coração e Jesus queria nada mais nada menos do que internalizar essa fé na vida dos seus discípulos, porque eles precisavam entender o tamanho da grandeza desse Deus a que eles deveriam servir com alegria e adorá-lo de todo o seu coração. Por isso que no verso 11, no mesmo capítulo, ele fala do ministério do reino, que era dado a eles por autoridade da parte do Pai. E eles só vieram entender isso um pouco mais à frente, quando tiveram coragem para compreender o tamanho da responsabilidade que eles tinham e que necessitavam do uso profundo da fé para essa situação. Portanto, eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo para cada um dos nossos irmãos que nós não devemos temer diante das adversidades dessa vida. Todos nós vamos passar em um determinado momento por certas situações difíceis na vida. Mas é o Senhor Jesus, o Messias de Deus, o Filho do Deus vivo, Deus conosco, aquele que guarda a sua igreja. E portanto, amados, eu quero lembrar que não devemos temer, porque o Deus conosco não nos abandonou. Glória a Deus. Antes dele subir, ele chegou e disse a seguinte situação. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, que é a terceira pessoa de Deus, que representa muito bem este Senhor da glória, que está dentro do seu coração e te auxilia nos momentos mais difíceis da sua vida. Portanto, que você aprenda nessa noite algo de grande importância. Não temas, porque Emmanuel está conosco. Não sou eu. É o Deus que é conosco, que está presente sobre as nossas vidas. Deus vos deixa de sua bondosa palavra. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer desta palavra. Quero te louvar porque o Senhor está presente sobre as nossas vidas. O Deus de Jacó continua sendo o nosso socorro presente. Socorro presente em meio à tribulação. E nós te somos gratos de todo o nosso coração por sabermos o tamanho do seu amor e das suas mãos que estão estendidas sobre todas as pessoas na face da terra. Pai Santo, eu lhe peço, Deus, por aqueles que nesse momento talvez estejam chorosos, tem um parente, quem sabe, que está internado, está preocupado porque essa pessoa talvez tenha problemas sérios de pressão, problemas de diabetes, tenha rim comprometido. Mas nós precisamos entender que a nossa parte deverá sempre ser feita. E nós, Senhor Deus, que fazemos a nossa parte, sempre vamos compreender que aquilo que nós não conseguimos humanamente fazer,
o Senhor faz conosco. Por isso, Deus, em teu nome eu lhe peço, levanta suas mãos de poder, guarda o teu povo em todos os lugares deste mundo. Guarda a tua igreja, que nos ensina, Pai, o valor de operar a fé não falada, mas de fato aquela fé que ela deve ser externada direto do nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque ter estado naquele barco e tranquilo diante de uma tempestade, o Senhor simplesmente nos ensinou que nós não devemos nos desesperar, porque no mundo nós temos aflições. E a palavra para esse dia é: confia, porque o Deus que está presente continua presente em vossa vida. Glória a Deus. Te louvamos, Amém. te bendizemos por todas as suas misericórdias e graças. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do Senhor, que as consolações do Espírito Santo sejam com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.